Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Conexão 21, no mundo da inteligência artificial. O papo é com o Dr. Gilberto e o Dr. Fernando, que vão destravar todo esse lado da inteligência artificial no mundo jurídico. Olha, gente, vale muito a pena assistir. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do programa. Oi pessoal, que bom que vocês estão acompanhando mais um Conexão 21. Olha, fica alguns recados aqui. Primeiro, se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Lembrando que no YouTube vão as edições completas e na televisão fica um pouquinho mais curtinho aqui na TV Max. Quero fazer um agradecimento muito especial ao Hotel Fairmont, que nos acolhe, que oferece esse ambiente aqui mágico para a gente fazer as nossas gravações. A turma da Simples, na pessoa do Rawan, que é nosso principal motivador e patrocinador, e um amigo querido, um parceiro querido, desde o episódio 0 no Conexão 21. Faço um agradecimento muito especial também ao Cicobi Empresas, que nos apoia, e também ao Sesc Senac, que nos dá um apoio aqui para a gente realizar o Conexão 21. Turma, tenho certeza que vocês vão gostar das edições de hoje. Fiquem ligados. Meus convidados desse Conexão 21 são amigos queridos, Dr. Gilberto Martins de Almeida, Dr. Fernando Burgui. Primeira coisa é o seguinte, saudações tricolores. É isso aí. Perfeitamente. Uma áurea totalmente de luz hoje aqui no Conexão 21. Fico muito contente quando tem tricolores aqui assistindo a gente, participando com a gente. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu quero perguntar para vocês, pessoal, assim, Dr. Gilberto, Dr. Fernando, fala um pouquinho da trajetória de vocês aí, do que vocês estão vendo hoje no mundo aí jurídico. Eu não vou dar spoiler para a turma não, vou deixar vocês falarem que vocês são feras demais. Olha, Alberto, eu comecei como advogado num escritório que atendia a IBM, era o principal escritório que atendia a IBM, né? E quando eu vi, eu estava dentro da IBM, porque início dos anos 80, estava se decidindo o que ia ser feito legalmente com o software. Como ia proteger, se era direito de autor, se era patente, se era alguma outra coisa e tal. Então você sabe, né? Informática é hardware, software e informação, né? Tudo que a gente tem hoje, inteligência artificial, outras coisas mais, vem desse tripé, né? Então eu assisti de um posto privilegiado, fiquei 11 anos na IBM, 2 anos na matriz nos Estados Unidos, né? E aí me deu uma coceira de fazer um escritório e ter vida acadêmica, né? Bacana. Então nasceu o Martins de Almeida Advogados em 96 e eu bati na porta na PUC e disse, olha, eu gostaria de dar aula de Direito da Informática. E a primeira reação da pessoa, né, que reuniu comigo, falou, olha, mas isso existe? Né? Levantou assim a sobrancelha e tal. Eu falei, eu garanto que existe, na Europa já é ensinado há 10, 15 anos e tal. E aí nasceu essa cadeira em universidade no Brasil, né? Aí depois o que aconteceu foi que a gente montou o escritório com essa atividade de fim e começou uma parceria com a TI Rio, exatamente, né? Com a CESP, FENAINFO e tal. E depois vieram as entidades multilaterais. A gente atende as Nações Unidas, 5 áreas diferentes das Nações Unidas, como consultor, como pesquisador. Já atendemos o Conselho da Europa, também o Mercosul. Então, o meu desenho foi naturalmente se encaminhando dos primórdios, ou dos fundamentos da TI, da informática, e foi se desdobrando profissionalmente, academicamente. Hoje o que a gente faz é exatamente isso. A gente atende empresas pequenas, médias, grandes, nacionais, estrangeiras, e muitas vezes ajudando assim governos, sabe, escrevendo leis para alguns países
é esse o meu desenho. Balizando, né? Fernando? A minha história é um pouquinho mais curta, né? Ali no final de 2012, eu estava terminando a faculdade, e aí surgiu aquele escândalo do Wikileaks e todas aquelas escutas, né, dos presidentes do mundo inteiro, e era bem a época que eu já estava preparando a minha monografia, e eu sempre gostei de serviço secreto, inteligência. Meu pai é militar, moramos fora há um tempo, e falei, poxa, eu vou me dedicar a isso aqui. E estudei, né? Estudei bastante a questão de interceptação telefônica. Depois de formado, eu queria entender como é que os juízes pensavam, então eu fiz a escola de magistratura para me aperfeiçoar nesse outro tipo de raciocínio jurídico, né? Na sequência, eu me associei ao pessoal da Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, e já começando a trabalhar bastante com o mundo da tecnologia especificamente. E logo na sequência, depois de uns 6 meses, eu já conheci Gilberto, e a gente deu um match ali na forma de trabalho, e estou lá desde então me dedicando à produção de dados pessoais, a contratos de tecnologia, a segurança da informação e todos esses assuntos correlatos. Não, fera demais. Olha só, eles esqueceram de dizer que eles produziram a cartilha da LGPD do TI Rio, que, assim, simplesmente espetacular. Já tinha, legal. Não fiquem sem graça, porque eu já tinha falado isso para vocês, eu vi, né? Então, e tanto o Dr. Gilberto quanto o Dr. Fernando são, assim, muito, muito, muito feras. E um assunto que está fervilhando hoje aí, né, gente, é essa questão aí, não só da proteção dos dados pessoais via LGPD, mas também, de um outro lado, a regulação e toda a discussão em torno da inteligência artificial, direitos autorais, né, questão de privacidade também. Como é que o mundo jurídico está enxergando essas coisas? Porque o mundo jurídico vai ser o balizador disso daí, né? Eu acho que o mundo jurídico ele está acompanhando assim a TI como um todo. Então virou moda dizer conectar os pontos, né? Economia circular. Então o mundo jurídico está vendo isso como um direito circular, né? O projeto de lei de inteligência artificial é muito parecido com a LGPD, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Que tem muita coisa do Código do Consumidor. Então, o grande desafio que a gente tem hoje é fazer essa arquitetura integrada, né? Então, como isso não existe ainda legislativamente, né? Lá fora já existe em boa medida, e é o que a gente faz para a ONU, para alguns países, né? A gente tem feito no escritório. Então, por exemplo, no escritório, a gente diz o seguinte, olha, vocês têm que ter uma política de propriedade intelectual que converse, não seja um feudo isolado, converse com segurança da informação, com proteção de dados pessoais, com continuidade de operações e que tenha um glossário comum. Então, o que a gente está vendo é que o mundo jurídico hoje se deu conta de que não dá para interpretar uma lei separada das outras leis, porque está tudo interligado. Está tudo interligado. Ô, Fernando, deixa eu te dar uma provocada aí. Eu faço uma pergunta lá para o ChatGPT, que é o que está na moda aí, né? Para uma plataforma de inteligência artificial. Ele produz algo para mim. Como é que fica o direito autoral desse negócio? Eu sei que é uma pergunta sem resposta, tá? Mas... É complicado, né? Porque de quem é isso? A própria ferramenta funciona captando um monte de informação na monte internet de ou de uma base. Essas informações já podem estar protegidas, né, por direito autoral, e sai um resultado ali que você vai usar de alguma forma. Ou você vai usar no aspecto privado, ou você vai usar no aspecto público também, como uma produção autoral sua. Então, você vai ter esse conflito quase Isso sempre. É complexo. É, né? Muito complexo. Você ainda não tem uma forma de controlar a origem das informações que alimentam o sistema, né, que ensinam o sistema, e sem esse framework assim, de organização, você não consegue definir bem quem fica responsável pelo quê, quem deve receber financeiramente o quê. Existem uma série de ações já na justiça, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, em que muitos escritores e músicos estão reclamando direitos em relação a esse tipo de IA generativa. Justamente por isso, porque se na maioria das vezes o resultado que ela dá para o usuário
não é tão ligado ao material de origem, às vezes aparece alguma coisa ali, né? Alguma coisa que é muito característico do material de origem que foi coletado. E aí como é que fica? É uma pergunta que a sociedade como um todo, não só os juristas, né, vão ter que responder. O que é justo? É justo que os autores recebam uma remuneração por esse tipo de serviço? Ou não só, qualquer pessoa que está na internet que produz alguma coisa que a IA generativa pegou, tem direito a receber algum tipo de remuneração? É uma pergunta aí que a gente vai responder para os próximos anos, né? Normalmente, Estados Unidos não se motiva muito a regular coisas, né? Quem regula é o próprio mercado e o judiciário. Deixa rolar lá, e o judiciário estoura lá no judiciário. Exatamente. Eles que vão acabar definindo ali, mais ou menos, as balizas dessa, vamos chamar de nova, né? Indústria. Não, e assim, até trazendo para vocês, outro dia eu estava conversando com meu filho estava fazendo uma pesquisa em cima de ChatGPT, e ele estava me falando assim, pai, você já leu aquelas letrinhas? Ele, Betinho, não li nada, marquei lá e dei ok, fui em frente, queria brincar. Ele assim, eu acho que você deveria ler aquele negócio ali. E assim, evidentemente, eu sou muito esculhambado, mas é um conselho muito pertinente, né? Sim. Porque aquilo ali envolve a regra de uso daquilo ali e mexe com tudo com que você está gerando ali e tem repercussões legais graves até. Né? Até um dado que todo mundo tem na cabeça é a questão da originalidade, direito de autor, originalidade, né? Então, o que sai daquele grande liquidificador, se é original ou não, é uma questão. Mas tem uma questão anterior, que é um outro requisito do direito de autor, que é a independência, né? Então, essa é uma questão que não é do resultado final, é uma questão da origem. Por mais que o resultado final, eventualmente, seja original, apareça muito pouco ou nada daquilo que foi o repositório, né, no início, né, foi usado, de alguma forma, como referência, uma obra autoral de terceiro. Então, se você não esbarrar no final, na originalidade, você, de repente, está esbarrando no início, na independência, né? E essa é uma questão que os termos de uso não conseguem resolver porque eles não podem ir contra a lei. Exato. Né? Então, eu acho que o próprio ChatGPT agora tem um mega desafio de como é que ele vai fazer para dar transparência das fontes que ele está usando e autorização das que ele está usando, né? Tempos emocionantes aí pela frente. Né? Não, e como o Fernando estava falando, a tendência nos Estados Unidos é deixar a coisa correr um pouco solta, né? Já na Europa, a tendência é ao contrário, é regular mais, né? Que acaba sendo o caminho do Brasil aí seguindo essa linha. Né? Então, principalmente, vão surgir discussões interessantes. A gente conversou outro dia, né, Gilberto, aí você estava me dizendo que já tem muito debate nesse sentido lá, principalmente na Alemanha, né? Sim, sim. E o ChatGPT já está encontrando resistência. Alguns países estão proibindo o ChatGPT discussões na Itália. Itália né? proibiu. Por exemplo, né? Alemanha. Então, a gente participou de uma reunião em que esse tipo de questão foi discutida. O ChatGPT esteve visitando, inclusive, o Rio de Janeiro, né? E eu acho que eles estão conscientes de que se eles não encontrarem um modus operandi que seja razoável, eles vão começar a encontrar muito anticorpos, né? Exato. Nos vários países. Então, agora o desafio é como costurar o meio de campo. Qual é o meio de campo que permita a inovação, por um lado, né? Mas que respeite os direitos de terceiros do outro lado. Pode ser que seja alguma coisa como uma remuneração. A gente não tem essa discussão agora com relação ao Google, que transmite material jornalístico, e alguns países estão dizendo o seguinte: a gente não vai proibir que você use, mas você tem que remunerar de alguma forma as fontes. Claro. Né? Então, talvez o caminho para o ChatGPT seja o seguinte: a gente não vai proibir que você use material como do base, repositório, mas você tem que dar uma medida, remunerar. E, inclusive, com relação às letrinhas que você estava comentando, né? A gente estava falando ali fora, antes de entrar, exatamente sobre isso, que normalmente o pessoal anglo-saxão tem esse costume de colocar muitas letrinhas, né? Muito grande, e te desmotiva a ler e você deixa aquilo passar. O objetivo é esse. Exatamente, né? Exatamente. E ali tá tudo, né? Ali,
como as leis normalmente de proteção de dados pessoais, e já falando desse tema, né, dizem que se você informar a pessoa, se você explicar para ela tudo o que você vai fazer com aquelas informações e aquela pessoa aceitar, você pode fazer, é uma carta branca que você está dando para as empresas e você nem sabe que o ChatGPT vai usar alguma informação sua que você está dando o input ali para se retroalimentar. Isso é inclusive um grande risco para o uso do ChatGPT em empresas. Não, e uma coisa que vocês estavam falando, que me veio à mente aqui, que é um risco que a gente corre, é o seguinte: se por um lado você tem toda essa questão de tentar regular e manter um uso ético e moral, isso talvez chegue a inviabilizar o negócio. E aí você tem o outro lado, ou seja, assim, no mundo legal ele não vai ser usado, mas no underground vai ser muito utilizado. E isso daí é um perigo terrível, né? Ninguém vai saber como que aquilo ali está sendo usado e para que está sendo usado. Isso assim, é algo que realmente traz um certo receio. Aí são debates e discussões da sociedade, né? E não é a nossa, estamos falando de planeta nessa altura do campeonato. Né? Exatamente. Tem vários relatórios, né, de associações mundialmente relevantes em relação a isso, especialmente inteligência artificial, que recomendam a não aplicação em algumas áreas. Áreas como saúde, áreas como indústria bélica, e você vai ter ali alguns tipos de resultados, né? Por exemplo, na saúde, você vai deixar de usar uma inteligência artificial na saúde porque você não consegue, porque tem uma black box ali, você não consegue explicar o resultado que ela dá, mas por outro lado também você tem alguns remédios hoje em dia que você não consegue explicar como é que funciona, mas funciona. Então tem essa dualidade aí. Exato. E às vezes é antiético você deixar de usar aquela tecnologia. Se aquilo ali pode ajudar, né? Como é que você não usa aquilo? Exatamente. São conflitos que não dilemas. são simples de você resolver. É bem difícil. E até na indústria bélica também, se você não desenvolver esse tipo de tecnologia de defesa, alguém está desenvolvendo em algum porão por aí. E como é que você vai se defender disso? É complicado. Exatamente. É complicado. Eu co-coordeno um grupo de cientistas chamado Núcleo de Referência em Inteligência Artificial Ética e Confiável, né? E o foco desse grupo é como lidar com a inteligência artificial de uma forma razoável. E acho que o principal diagnóstico desse grupo é de que a camada de cima, a camada de você legislar, regular princípios, essa é tranquila. Quem é que não concorda em que deve haver transparência, etc, etc, etc. O problema é a implementação, né? Então, a implementação para o bem, implementação para o mal, né? Então, essa questão da inteligência artificial, ela está revolvendo tudo do direito, eu acho que da sociedade como um todo, Exatamente. né? E você não tem como frear, proibir a inteligência artificial de uma forma assim absoluta, né? Mas você tem como dizer, olha, esse é um risco excessivo, esse aqui não pode, como o Fernando está dizendo. A área de saúde é mais delicada para a inteligência artificial, mais delicada para a proteção de dados pessoais, como está na LGPD. Então, a Alemanha, por exemplo, ela fez uma classificação de 75 níveis diferentes de aplicações, né? E dizendo, olha, nessa aqui o algoritmo tem que estar aberto para todo mundo poder enxergar. Nessa outra aqui não tem tanto risco, ele pode se considerar um segredo comercial, né? Então, é uma questão de organizar o meio de campo, né? Não, enfim, sem dúvida nenhuma em relação a isso. E, de novo, esse é um debate que vai aquecer. O Gilberto já falou, está acontecendo muito na Europa, já aportou no Brasil e vai aflorar. Porque, Gilberto, como você falou, na camada mais alta, no nível da filosofia, é fácil, todo mundo conversa, né? Tem que ser para o bem, não tem que ser isso tudo. Mas o dia a dia, lá embaixo, ou seja, o dia a dia corrói, né? O dia a dia é brabo. Mas eu usei para o bem, você não usou para o bem. Aí essa discussão de aonde está essa fronteira é muito complexa, né? Muito... E vai cair muito na mão dos magistrados, né? A gente tem que estar preparados para isso, né? Sim, com certeza. E cada vez mais, com a evolução da tecnologia sendo cada vez mais rápida,
a defasagem do legislativo fica cada vez maior, porque o legislativo nunca conseguiu acompanhar a sociedade. Exato. E com a sociedade tão rápida, acaba ficando a cargo mesmo é inevitável, ficando a cargo do judiciário ou de câmaras arbitrais especialistas, né, para tentar organizar esse meio de campo. Mas eu acho que tem um lado de beleza nessa história, onde entra a arte. Eu acho que todos nós, a gente pode lidar com isso de um jeito criativo. A gente pode personalizar para as nossas necessidades. Uma empresa pode ter as suas políticas sobre esse assunto, pode ter os seus contratos com terceiros sobre esse assunto. A gente pode, dentro de casa, na família, né, ter combinações, educar os filhos, né? Então tem uma faixa de liberdade muito grande. Isso não é tão divulgado, mas eu acho que talvez seja o próximo passo. A gente, como sociedade, a gente se organizar, né, e divulgar boas práticas, né? Eu acho que é um trabalho cívico, né? Exatamente. E eu acho que você tem que fazer essa pavimentação, porque para a turma mais nova, né, assim, bem novinha mesmo, esse assunto vai ser natural. Verdade. Entendeu? Exato. O cara vai chegar e fala assim, fulano de tal, eu quero... E acontecer ali. Entendeu? Então, assim, para eles vai ser uma coisa natural. Para a gente é impactante. Que, caramba, é muito disruptivo, né, para usar a palavra da moda aí. Mas, enfim, são desafios. Desafios. Essa parte da educação ela é essencial, assim, campanhas de conscientização. Talvez a gente aqui no Brasil tenha perdido um pouco isso, né? A última campanha de conscientização que todo mundo lembra é de cinto de segurança. Né? E, assim, são temas que precisam ter uma fase, assim, educativa forte, né? Para que a gente possa utilizar com consciência, né? E esse negócio, você falou uma coisa, Fernando, que é importantíssima, a tal da campanha, né? E a campanha bem feita e que toque realmente a consciência das pessoas funciona. Quando eu aprendi a dirigir, ninguém usava cinto de segurança. Ninguém. Aquele negócio ficava pendurado ali. Tinha carro que nem arrancava cinto. Umas coisas malucas. Uhum. E hoje em dia, ninguém dirige sem o cinto. Tudo bem, entrou na equação a multa aí pela falta de cinto, mas hoje nem tem mais isso. Nem se fala. Lá na implementação lá atrás tinha muita questão da multa. Mas hoje as pessoas já entram, já botam o cinto, é algo natural. Naturalizou. Né? Isso daí é importante, né, essa questão. Você conscientiza a sociedade. Isso da multa é importante. Na fase inicial da conscientização da sociedade, né, é um indutor. Vamos pegar, por exemplo, proteção de dados pessoais. Isso. Entrou a LGPD, há 5 anos. Né? Agora é que estão começando as multas. Né? O Facebook, outro dia, foi multado numa decisão sujeita ainda a recurso, lá em Minas Gerais, a 20 milhões de reais e mais 10 mil reais para cada pessoa que prove que foi atingido ou que foi colocado em risco. Né? Então, na hora que você tem a penalidade de um lado e a explicação das vantagens e desvantagens do outro lado, você faz como se fosse um movimento de pinça em que você induz a sociedade. Né? Leão sem dente não ajuda muito. Não ajuda né? muito. Então, esse trabalho que está começando com proteção de dados pessoais, de cutucar agora e mostrar que vai ter consequência, né? Você não acho que pode é fundamental. usar assim, né? Tem que ter dente. Exatamente. Olha, pessoal, conexões sempre muito especiais e hoje aqui uma alegria, uma conversa maravilhosa com o Dr. Gilberto, com o Dr. Fernando. Tenho certeza que vocês curtiram. Olha, Gilberto, eu vou cometer uma indiscrição. Tenho certeza que meus 2 gênios lá em casa, a doutora Ana Carolina e o doutor Albertinho, curtiram também muito. Pessoal, fiquem ligados aqui no Conexão 21. Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. O Quitandinha agora é Centro Cultural, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Visite e aproveite uma programação variada. Exposições, música, teatro, cinema e muitas memórias sobre o lugar. E ainda tem o Que Bistrô, com seu cardápio criativo e tropical assinado pela chefe Andressa Cabral. Venha viver essa experiência e se inspirar no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Saiba mais em ccsq.org.br.
Quem vê close não vê corre, né não? O caminho até a conquista profissional nem sempre é fácil. Você desvia aqui, ali, portas se fecham, tá ligado? Mas outras também se abrem. Ainda mais quando o Senac chega junto. Você aprende na prática em laboratórios completos, com instrutores experientes e uma tradição que precisa nem falar, né? Aqui só não tem rolê aleatório. Você escolhe o curso, você chega lá com o Senac. 45, 188, 731, 3.999, 4.000. 4.001. Seja no seu celular ou em mais de 4.000 pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.